Bom dia, então, para todos. Nós vamos iniciar então a aula de geografia, mas eu vou aproveitar para tirar dúvidas em relação aos trabalhos criativos que foram enviados no grupo. Alguém já conseguiu fazer trabalhinhos? Professor, sua voz está travando. Está travando? Vou colocar no celular, peraí. Melhorou aí, Thiago? É que às vezes é porque a conexão na fazenda é um pouco, como é muito longe, às vezes não é tão boa a conexão. Aí pode ser que dê umas travadinhas mesmo, tá? Não, pro, eu já estou em casa. Ah, já tá em casa? Ah, tá, achei que você estava na fazenda ainda. Porque às vezes quando tá muito distante, a internet é ruim, né? Mas então tá. Então vamos lá. Vocês começaram? Quem começou a fazer? Tiago já fez? Trabalho avaliativo. Foi enviado no grupo? Não? Que trabalho, pro? Os trabalhos que vão valer como as notas bimestrais. Começou a fazer, Guilherme? Não? Eu vou fazer tudo hoje. Prof, Oi, pode meu falar. pai tem que imprimir. Eu não tô. Meu pai tem que imprimir ainda. E meu pai falou que eu tenho que fazer lá na minha mãe, não aqui, talvez. Então, mas até quando você vai ficar aí? Oi. Você Em vai vez de ficar aí você até quando? Era só um pouquinho. passa o caderno, Luísa, só um pouquinho. Você vai ficar até Mas quando eu aí, posso no Guilherme? caderno. Não sei. Então, porque eu preciso dessas provas, todas essas atividades avaliativas, todas até quarta-feira que vem. Então, você tem que fazer onde você está. O pai também tem a responsabilidade de ajudar, né? Nas tarefas. Tá bom? Então, fala, pai, minha prof falou que eu preciso fazer sim, porque quarta-feira tem que estar tudo pronto. E tem que estar lá na escola. E aí, como você está onde? Em outra cidade, né? Prof. Tá em outra cidade? Só um pouquinho, gente. Espera um pouquinho, eu já abro para vocês. Ainda continua em outra cidade? Guilherme, estou falando com você, responde. Eu não sei, não sei. Você está onde? Seu pai mora na mesma Eu cidade? tô de Mundo Bonitinho, não mora. E aí, o que você vai fazer para mim? Você vai mandar foto, então, se você não estiver aqui, você vai mandar por foto para a Pro. Ok? Sim. Ok. Mas precisa me mandar, precisa fazer. Fala, pai, minha Pro falou que tem que imprimir hoje para eu começar a fazer hoje. Mas é só tirar as fotos, precisa responder já? Claro que Quando for responde. então tá. É respondido que eu quero, né? Só atividade montada eu tenho, eu que fiz. Joel começou a fazer as atividades avaliativas, o trabalho avaliativo. Não, já imprimiu, já pegou lá na escola. Ô, prof, eu tô entendendo o que você mandou, tipo, que parece um rap, o trabalho avaliativo. Isso. Entendi. Não, na verdade, ele parece é uma folha para cada disciplina, mas é um trabalhinho, é mais simples do que a prova, porque como a gente já trabalhou todo o conteúdo nas provas mensais, eu fiz um trabalhinho só para fixar mesmo e para vocês garantirem uma segunda nota do bimestre, tá? Entendi. Aí tem que entregar lá na escola, né? Isso, vai deixar lá na escola. Duda já pegou, já imprimiu os trabalhos avaliativos? Sim. O Pedro pegou ontem, né, Pedro? Pode falar, Pedro. É a prova que é avaliativa nesse negócio? Isso, trabalho avaliativo. Ô, prof, minha avó, quando eu tava lá na fazenda, né? Minha avó, ela pegou, eu não sabia que ia ter prova. Ela me falou ontem, minha avó, ela pegou
as minhas provas ontem, Tá, não tem e daí problema, imprimiu. imprimiu. Tá, então o que que você vai fazer? Você vai fazer a partir de hoje. Então faz hoje, faz amanhã, faz. Porque é pouca coisa, não é muito. Então dá para fazer até duas no mesmo dia, tá? Para terminar logo. Quer falar mais alguma coisa, Pedro? Eu fiz. Quem fez? Quem é eu? O Rafa? Tá fazendo já, Rafa? Fala, Yuri. Ô, Pro, a de ciências que eu fiz ontem, de método de quinta-feira, o experimento dela, eu não fiz ontem, porque eu não tinha o filme e também o negocinho. Não, eu não tinha o sol. O sol tava bem fraquinho aqui. Por Tá, não isso. tem problema. Não tem problema. Pode fazer, até porque vai ter que deixar de uma tarde, né? Então pode fazer num outro momento e responder aquela parte lá. Aí pega uma outra atividade que dá para ser feita, vai fazendo aos poucos. Eu preciso delas Tá. toda quarta-feira lá na escola, tá? Uhum. Samuel Regiori. Pro, mas é essa quarta? Prof, a minha mãe ela vai me entregar hoje, que hoje eu vou lá para ela e eu vou imprimir as provas. Ok. Fala, Yuri. Ô, Pro, eu vou fazer esse experimento hoje. Tá bom. Quem mais? Alguém mais quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida em relação? A atividade hoje acho que é de inglês que vocês têm que fazer, né? A professora de inglês vai fazer junto com vocês, parece. Então já deixa de inglês aí meio separado. Quem não imprimiu, o que que vai fazer? Vai abrir o WhatsApp, já pega, tenta pegar um celular de alguém, já abre o WhatsApp na aula de inglês, vai ser o último tempo, ou corre para dar uma imprime, né? Pede para a mãe ou para o pai e imprimir para auxiliar vocês então na aula de inglês, porque ela vai dar todo um suporte para vocês fazerem essa atividade avaliativa de inglês. E aí os outros, como são trabalhinhos, são pesquisas, pode falar, Thiago. Ô, prof, na aula de ontem eu não participei, mas ficou assim, ó, o meu trabalho, o sal. A água saiu toda e ficou só o sal, né? Mesmo que ela estava misturado na água. É isso mesmo que tinha que acontecer. E aí vocês vão precisar dessa experiência para responder a uma das questões do trabalho avaliativo de ciências. Então, na aula de hoje, a atividade avaliativa de hoje é ai meu Deus, de inglês, né? E aí nós vamos fazer, então, a correção da aula programada da semana passada, que nós não fizemos, nós vamos corrigir, então, nessa semana. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, fechem os áudios, por favor. Que página? É a aula programada, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, espera aí. Ai, tá escuro, tá preto. Deixa eu só mudar aqui, porque eu fiz isso porque eu tava cansando muito minha vista. E aí só que eu nem sei mais como que faz isso. Espera aí. Acho que é aqui, personalização. Fontes, textos. Acho que é aqui. Não lembro mais aonde que eu mexi, só sei que. Aqui. Não, vai ter que ser assim mesmo, pessoal. Eu vou aumentar. Eu não lembro onde que eu mexi aqui. Eu pus assim porque fica mais confortável para mim poder fazer a leitura. Mas é a folha branca, tá? Então, é a da semana 3 a 8. Semana de 3 do 8 a 7 do 8. Que ficou até errado essa data aqui, ó. Lembram? Eu até comentei com vocês. Prof, eu ia comentar com você hoje isso. Então, ficou aqui porque às vezes eu faço um em cima do outro, eu esqueci de mudar aqui. Provavelmente é o segundo que está indo com essa data errada.
Ou eu peguei em cima, não lembro. Mas vamos lá, então. Pega lá, mas isso aqui é indiferente, tá, gente? O importante é aqui, ó. Você sabe que é dessa semana, só ficou o errinho aqui. Então, vamos lá. Segunda-feira. A divisão do Brasil em regiões, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, facilita o IBGE na coleta de dados, na administração do país e no envio de recursos financeiros para cada região conforme suas necessidades. Pesquise o que é censo demográfico e como ele é feito. Então, quem fez essa pesquisa, o que descobriu, pode abrir o áudio e ir respondendo. Já. Qual que é o rap? É o rap da semana 3. 3 do 5, ou 3 do 8. Da semana passada. É geografia. Da semana passada, exatamente. Isso. A primeira matéria de geografia. O que mais? Geografia? Do rap? Deixa eu ver. Não, acho que não é esse aí, não, Yuri. Vira aí, deixa eu ver. Mostra aí para a Pro. Tá escrito mesmo o texto? Tá perguntando aqui. É a divisão do Brasil em regiões. Tá escrito aí no comecinho, depois de geografia? Então é esse mesmo. Divisão do Brasil em regiões norte, Isso. nordeste. Todos estão com esse. Todos estão com esse rap do dia. Olha aqui em cima, ó. Aulas programadas quinto ano, 3 do 8 a 7 do 8. Aqui que é importante, ó. Estão aí? Achou, Rafael? Seu rap? Sim. Pedro, achou o rap aí? Sim? Eu achei. Tiago? Samuel Regiori? Regiori achou o rap aí? A minha mãe não imprimiu. Então, mas esse é da semana passada. Da semana passada? Não sei onde É. tá. Então, senta num lugar, pega seu caderno e vai anotando as respostas. Guilherme tá com o rap aí? Guilherme Durães? Eu fiz também. Tá, Guilherme Durães tá. Duda tá com o rap? Sim, Matheus tá com esse rap aí em mãos? Ok. E Dona Luísa, está com o rap em mãos, Luísa? Ok, você fez uma cara que eu achei que era não. Então, o Regiori vai pegar o caderno e vai anotar, então, as respostas, né? Que era para já ter feito. Esse é da semana semana passada, de segunda-feira passada. Então, tiveram bastante tempo para fazer, para se organizar, né? Então, vamos lá. Então, o que é censo demográfico? Como que é feito esse censo demográfico? Quem respondeu essa? O que você colocou, Guilherme Alves? Eu coloquei, é um estudo estático referente a uma população que possibilita o recolhimento de novas informações, tais como o número de mulheres, homens, crianças e idosos. Esse estudo é realizado normalmente de 10 em 10 anos na maioria dos países. Você já respondeu, na verdade, quase que o segundo, né? Então, ele é feito de 10 em 10 anos. É uma pesquisa estatística, levanta vários dados sobre a população, né, no caso do Brasil. Alguém colocou alguma coisa diferente disso? Todo mundo colocou isso? Sim? Achou aí, Regiori? Ah, legal. Ótimo. Então, vamos lá. Quando ocorreu o primeiro e o último censo demográfico no Brasil?
E aí, Tiago, quando que foi o primeiro e quando que foi o último? Você fez esse, Tiago? Não, pro. Quem que fez? Pode falar, Yuri. O primeiro foi em 1872 e o último foi em 2010, e cada 10 anos. Isso. O primeiro, então, foi 1872, né? É. E o último censo, então, foi em 2010. E deveria ter sido feito agora, esse ano, mas com toda essa questão da pandemia, provavelmente vai ficar para o ano que vem, né? Então, o primeiro ocorreu em Prof, 1872 e o último em 2010. Pode falar, Tiago. em 2010 foi quando eu nasci. Eu também. Sim, a maioria de vocês nasceram em 2010, né? Vamos lá, então. Eu nasci também. Converse com seus... a maioria. Converse com seus pais e pergunte quem de sua casa respondeu ao questionário do último censo. Pro, qual Oi. era o 2 mesmo? 2? A 2 é 1872, o primeiro, e 2010, o último. Pro, Fala, Guilherme, quem respondeu o último censo aí na sua casa? foi minha avó. Sua avó. E o Não, Joel? E na na casa do Joel, 2017. quem respondeu, Joel? Só clicar. Isso. Sua mãe. E na casa do Pedro, quem respondeu, Pedro, o último censo? Que último censo? Você não respondeu essa 3 aqui? Não, Você não fez essa atividade? não fiz agora nenhum. Ah, então tá. Tiago também não. Yuri, pode falar? Foi meu pai. Pro, Sua mãe também? Meu pai. pro. Ah, seu pai. É porque o Tiago falou bem na hora. Fala, Tiago. Meu foi minha avó. Tá. Quando for assim, quando eu estiver chamando os alunos, Tiago, você espera eu chamar seu nome, tá? Porque senão interrompe a resposta do colega. Eu estou chamando um por um aqui. Pedro, você pode fechar seu áudio, por favor? E Samuel Regiori, quem respondeu o censo aí na sua casa, o último censo? Minha avó. Sua avó. Guilherme Durães. Duda, coloca lá no chat. Minha mãe. Sua mãe. E o Matheus, na casa do Matheus, quem respondeu? Professora, meu pai disse que ele e minha mãe já moram aqui há 20 anos, eles nunca passaram aqui. Não passaram pelo censo. Às vezes pode acontecer de passar e a pessoa não está em casa, aí eles pulam, né, a casa. Seus pais trabalham fora? Meu pai e minha mãe trabalham. Então, pode ser que eles tenham passado, porque assim, foi em 2010, no caso, né? E aí, antes disso foi no ano 2000. Então, se nesse ano que eles estavam passando não tinha ninguém na casa, eles não ficam passando várias vezes, eles vão, fazem a pesquisa nas casas que tenham onde responder. E a sua, Luísa? Prof, eu não fiz essa porque meu pai fica saindo toda hora, minha mãe trabalha, como você sabe, a tarde inteira, a noite inteira. Já Não ficou até fez? 1 da manhã lá. Tá bom, então. Só não fez. Pode fechar o áudio. Vamos passar, então, a maioria é o pai, ou a mãe, ou a avó, né? Tá cortando. Alguém tá falando, tá cortando. Não tô conseguindo ouvir. Yuri, você fecha seu áudio, por favor? E na casa da Maria Eduarda foi o pai. E aí, que tipo, então, se o pai, a avó, né, responderam que tipo de perguntas, né, que tipo de informações, então, o IBGE solicita nessa entrevista? Eu Pode falar, Yuri. coloquei assim, não sei se tá certo. Pergunta a idade, quantas pessoas tem na casa, quantas crianças tem, se tem nível superior e etc.
Isso, essas são algumas. O que mais que eles perguntam? Tem muito mais perguntas. Fala, Guilherme. Alves. Eu coloquei a mesma coisa do Yuri quando eu fui fazer, eu só não coloquei isso aí. Joel, o que você colocou a mais aí, Joel? Eu coloquei quantas pessoas moram na casa, quais escolaridade, quantos filhos tem, quantos carros, quantas peças tem a casa. Isso, também. Eles perguntam a quantidade de cômodos, né, da casa. Perguntam também, que mais, Regiane? O que mais que eles perguntam nessa entrevista? Prof, eu coloquei a mesma coisa que a do Yuri. Do Yuri? Uhum. Tá. E aí eles perguntam quantas televisões tem na casa, a quanto que a pessoa ganha, a média salarial, para poder ter essas informações. E para que serve, então, na questão da número 5, para que serve essas informações? Por que ele quer saber, por que o IBGE quer saber quantas televisões tem na minha casa, se eu tenho geladeira, se eu tenho fogão, se eu tenho ar-condicionado, se eu tenho, se eu moro numa casa de 10 peças ou se eu moro numa casa de 2 peças, se moram 5 pessoas comigo ou se moram somente 2. Para que eles querem saber todas essas informações? Pode falar, Yuri. Quem quiser falar pode abrir o áudio, tá? Ô, Pro, na 5 eu coloquei assim, ó. Tem por objetivo contar os habitantes do território nacional, identificar suas características e revelar como vivem os brasileiros, produzindo informações imprescindíveis para Imprescindíveis. Uhum. o tomado de decisões de investimentos. Exatamente. Então, eles pegam essas informações para conhecer a população, para saber quais são as necessidades de investimento, aonde, porque eles, nessa pesquisa também, eles levantam informações a respeito do esgoto, do saneamento básico, né? E aí, tudo isso serve para poder eles direcionarem meu Deus, como que eu posso dizer? As atitudes que eles precisam tomar em relação a melhorias, então, né, da infraestrutura do Brasil para essa população. Porque se a população está precisando de investimento na saneamento básico, eles vão investir em outra área. Então, o IBGE, ele traz essas informações para o governo de saber aonde que ele precisa investir, né? Pode falar, Tiago. Prof, eu conversei com a minha avó e ela falou que eles perguntaram quantas pessoas tinham na casa, quantas pessoas estudavam, qual eram as cores das peles das pessoas e muito mais coisas. Isso. Eles também, por causa das etnias, né? Para saber quais são as etnias, os grupos. Por causa da pandemia não teve em 2020. De idade, exatamente. Devido à pandemia, não teve em 2020. Provavelmente vai ter no ano que vem. Lá na questão de número 6, ficou uma informação com o número da página errado, tá, pessoal? Arruma aí para mim. Tá ali, ó. Vimos que a população brasileira foi formada pelos índios, africanos e portugueses e posteriormente pelos imigrantes que aqui vieram. No mapa da página 302, arruma aí a página, é o gráfico da página 302, não é mapa, é gráfico, tá? No gráfico da página 302, da apostila 2, mostra que houve um crescimento da população brasileira entre os anos de 1872 a 2018. Diante disso, leia novamente as páginas 302
até a 304 e descubra que fatores contribuíram para esse crescimento populacional. Então, quais foram os fatores que fizeram com que a população crescesse? Lá na página 303 está falando do crescimento natural, né? O que é esse crescimento natural da população? É que diminuiu. Pode falar, Yuri. Eu coloquei assim, ó. É quando o Brasil... Não, mas peraí só um pouquinho. Esse aí você está lendo a sua resposta. Estou perguntando uma outra coisa. O que é esse crescimento natural? Vocês lembram que eu já expliquei? Lembram disso? O crescimento natural é a diferença entre a quantidade de pessoas que nascem no período de um ano, no grupo de 1.000 habitantes, e a quantidade de pessoas que morrem também em um grupo de 1.000 habitantes. Então, eles pegam a quantidade que nasce, tira, né, subtrai a quantidade que morre, e essa diferença é o que ficou, então, de pessoas de crescimento natural. Então, é o que aumentou, né, a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade é o que aumentou, então, ou diminuiu da população naquele determinado período de um ano. E aí, essa taxa de natalidade, ela pode alterar, né? Tanto para mais, pode nascer mais crianças, quanto pode nascer menos crianças. E diversos fatores podem influenciar essa taxa. Assim como a taxa de mortalidade, que é pessoas que morrem, né, no grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. Então, devido a vários fatores, essa taxa de mortalidade pode aumentar e ela pode diminuir. Nós estamos com uma taxa de mortalidade alta agora por causa do Covid-19, né? Ele tem trazido uma alta taxa de mortalidade, mas que ainda talvez não supere a taxa de natalidade, que é de pessoas que nasceram. E, de acordo com o gráfico da página 303, a gente pode observar que esse crescimento natural está diminuindo. Então, com o passar dos anos, as pessoas estão tanto morrendo menos pessoas, quanto nascendo. E quais são então esses fatores que contribuem para esse crescimento populacional, que é essa diferença de pessoas que nascem ainda e nasceu, pessoas que morrem? Questão de número 6. Eu posso falar? Pode. Quer falar, Regiori? Você fez essa? Pode falar então, Yuri. É quando o Brasil Só deixou o Yuri que fez, hein? Porque só ele está respondendo. É quando o Brasil deixou de ser colônia e diversou costumes e instituições surgiram nesse período. Então, na verdade, isso aí é quando chegaram aqui no Brasil, né? E aí se misturaram e formaram. Isso aí está falando sobre a formação do povo brasileiro. Esse crescimento populacional, ele se dá, tá lá na página 303, é porque a Pro colocou a página errada, tá? Lá na página 303 e 304. Então, ó, as mudanças, lá no último parágrafo da página 303, está falando o seguinte, que as mudanças nessas taxas de mortalidade e natalidade, ao longo do tempo, devem ser diversos fatores que serão apresentados a seguir. E os fatores estão, então, na página 304. Quais são esses fatores? Novas descobertas da medicina, como medicamentos e vacinas, né? E campanhas de prevenção de doenças. Isso fez com que a população não adquirisse doenças ou tivesse tratamento para novas doenças, e aí mortes, né, foram evitadas por causa desses avanços na área da medicina e da saúde. Então, um dos fatores é avanço na área da medicina e da saúde. O que você colocou, Regiori? Regiori? O que você colocou na letra número 6? Nossa, isso aí eu não fiz. Aí, por que não está fazendo agora, então?
Não, prof, eu tô acompanhando. Então, mas tem que anotar. Só acompanhar, depois você esquece. Cadê o lápis? Então, já vai fazendo. Avanços na área da medicina e da saúde. Avanços na área da medicina e da saúde. Esse é um dos fatores que contribuiu para o crescimento populacional. Um outro fator é a expansão do saneamento básico. Então, ampliou-se, né, os serviços de abastecimento, de água, de coleta e tratamento de esgoto, coleta de lixo, e isso, então, trouxe melhores condições de higiene e de saúde à população. E aí reduziu, então, a proliferação de doenças. Calma, estou explicando. Eu não dou a resposta, eu explico. Isso aí tinha que estar feito. Para ficar copiando. Então, a expansão do saneamento básico também foi um fator que contribuiu para esse crescimento populacional, porque gerou mais saúde para a população, né? Ô, Pro, Pode falar. agora eu coloquei assim, avanço na área da medicina da saúde. Isso. E aí a expansão do saneamento básico. E o último fator foi a chegada, então, de imigrantes, né? Entre os séculos XIX e século XX. Então, esses três fatores que contribuíram para o crescimento populacional. Avanço na área da medicina e da saúde, expansão do saneamento básico e a chegada de imigrantes. O Brasil recebeu cerca de 4,6 milhões de imigrantes, né? Nesse período de 1870 até 1950. E isso fez, então, com que a população tivesse um aumento significativo. Saneamento básico? E a chegada de imigrantes no século XIX e XX. Aqui a gente tem 1 minutinho, 1 minuto e 40, gente. Então, depois vocês olham lá na página 304 e respondam. Número 8. Em sua opinião, a população brasileira é composta por mais homens ou mulheres? Mais Nós mulheres. já vimos na página 305 que 52% da população é composta de mulheres e somente 48% composta de homens, né? Então, mais mulheres, aí coloca lá que é 52%. E, por último, quem são os quilombolas? Onde eles viviam? Eles ainda existem? Eu. Quem sabe me responder essa daqui? Eu. Pode falar, então. Quilombolas são descendentes e remanescentes de comunidades formadas Remanescentes, né? remanescentes de comunidades formadas por escravos fugitivos, viviam em comunidades rurais nas margens dos rios. Não sei escrever. Eu sei. Fala, Yuri. Lá na página 294. Então, os quilombolas, eles são descendentes de africanos escravizados, né? Eles viviam em quilombos, que eram locais organizados em comunidade, né? E eles existem até hoje.